Vamos lá, pessoal, para a nossa aula sobre as operações entre conjuntos. Antes de assistir essa aula, eu espero que você já tenha assistido a primeira aula sobre a teoria de conjuntos, onde eu passei pelas noções intuitivas. Se você tiver passado por lá, essa aula vai ficar bem mais simples dos entendimentos. Porque aqui eu vou levar em consideração que você já sabe o que é um conjunto, você já sabe o que é um subconjunto, você sabe quando um elemento pertence a um conjunto. Todas essas noções básicas eu vou levar em consideração que você já sabe para dar seguimento a essa aula. Então vamos lá. A primeira operação que a gente define entre conjuntos é a união. Como que funciona a união? Para um elemento estar na união de conjuntos A e B, basta que o elemento esteja em um dos dois conjuntos. Ou ele pertence a A ou ele pertence a B. Vamos ler isso matematicamente? Um elemento está na A união B, é o conjunto com todos os elementos x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Note que na união só é necessário que o elemento pertença a um conjunto, mas se ele pertencer aos dois, ele também entra na união. Vamos ver alguns exemplos disso? Se a gente tiver três conjuntos, conjunto A representado pelos números 1, 2 e 3, B, 2, 3 e 4 e C, 4, 5 e 6. A gente vai ter que A união B é quem? Todos os elementos de A, 1, 2 e 3, junto com todos os elementos de B, 2, 3 e 4. E aqui a gente fica com 1, 2, 3, 4. Você pergunta, mas professor, por que não entra o 2 e o 3? Eles aparecem duas vezes no A e no B. Eles não entram porque, voltando lá na aula passada sobre igualdade de conjuntos, tanto faz você colocar o mesmo elemento 2, 3, 5 vezes, quanto botar ele mesmo uma vez só, ok? A união C, os elementos que estão em A ou os elementos que estão em B. E aí entra 1, 2, 3, 4, 5, 6. E B união C, os elementos que estão em B ou os elementos que estão em C. Aí entra o 2, 3, 4, 5 e 6. Agora a gente tem algumas propriedades da união de dois conjuntos. O primeiro é que A união B é a mesma coisa que B união A. Então, tanto faz a ordem. A união A é o próprio conjunto A união com vazio é o próprio conjunto A. E se você tem três conjuntos, tanto faz o par que você vai pegar para fazer a primeira união. Ok? É a associatividade da união. Agora a gente tem a interseção. A interseção é um pouquinho diferente da união, porque para a união o elemento só precisa pertencer a um dos dois conjuntos. Já na interseção ele precisa pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo. A gente representa a interseção por esse U ao contrário aqui. E como funciona esse conjunto A interseção B? A interseção B é o conjunto composto pelos elementos x, tal que x pertence a A e x pertence a B, ou seja, x tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Vamos para uns exemplos. Pegando os mesmos conjuntos A, B e C, a gente vai ter que A interseção B. Quem são os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo? A gente só tem o 2 e o 3. Concorda comigo? 1 só está no A e o 4 só está no B. Então, eles não entram na interseção. A interseção é quem está nos dois ao mesmo tempo. A interseção entre A e C. Eles não têm ninguém em comum. O A tem 1, 2, 3 e o C 4, 5, 6. Então essa interseção é o vazio. E a interseção de B e C é o número 4. É um conjunto unitário composto pelo 4. É o único elemento que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Na interseção, novamente, a gente tem algumas propriedades. A interseção de um conjunto com ele mesmo é o próprio conjunto. A interseção de A com B é a mesma coisa da interseção de B com A, ela é comutativa, tanto faz a ordem. A interseção de A com vazio é a mesma coisa da interseção de vazio com A, que é o vazio, ou seja, a interseção de vazio com qualquer conjunto é o vazio, ok? A interseção, ela é associativa, do mesmo jeito que a união, se você tem três conjuntos e está fazendo a interseção dos três. Tanto faz qual é o par que você vai pegar primeiro. Se você pega o primeiro e o segundo, ou o segundo e o terceiro. Para fazer primeiro, o resultado é o mesmo.
Agora a gente tem a diferença de dois conjuntos. Na diferença, a gente vai pegar todo mundo que está no primeiro conjunto e que não está no segundo conjunto. Matematicamente falando, A menos B, a diferença é representada pelo menos. A menos B é o conjunto de todo elemento x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. X está no primeiro conjunto, os elementos estão no primeiro conjunto e não estão no segundo conjunto. Vamos para alguns exemplos. Pegando os mesmos conjuntos novamente, a gente tem que A menos B, ó, A é 1, 2 e 3. Então, a gente vai pegar os elementos que estão em A e os que não estão em B. O 1 está em A e não está em B. Ele entra na nossa diferença. O 2 está em A, mas ele está em B. Ele não entra na diferença. O 3 está em A, mas ele também está em B. Não entra na diferença. A menos C são os elementos que estão em A e não estão em C. 1 está em A, mas não está em C, entra. 2 está em A, mas não está em C, também entra. E 3 está em A, mas também não está em C. Ele também entra na diferença. E B menos C, a gente tem que 2 está em B, mas não está em C, ele entra. 3 está em B, mas não está em C, também entra. E 4 está em B e está em C. Ele não entra na diferença. E agora a gente tem as propriedades da diferença dos conjuntos. A diferença de um conjunto qualquer menos o vazio é o próprio conjunto. Até porque o vazio não tem nenhum elemento, então não tem quem você tirar, ok? O vazio menos algum conjunto é o próprio vazio, e um conjunto menos ele mesmo é o vazio. E agora a gente entra no complementar. O complementar também é a diferença de dois conjuntos, só que nesse caso, o conjunto menor ele tem que estar contido no maior. O segundo conjunto tem que estar contido no primeiro, ele é representado por essa letrinha, é o complementar de B em relação a A. De tal forma que B esteja contido em A. Você só pode fazer o complementar quando o de cima for subconjunto do de baixo. Vamos para um exemplo? Nesse caso, a gente tem que A é igual a 1, 2, 3, 4 e B igual a 2, 3. Você percebe logo de cara que B está contido em A. Todo elemento de B é elemento de A, ok? Então, a gente pode fazer o complementar de B em relação a A. O complementar também você pode ver como o que falta de B para ele chegar em A. Você concorda que para o B virar o A falta o número 1 e 4? Esse é o complementar. Mas você pode calcular a diferença também. Os elementos que estão em A e não estão em B. 1 está em A e não está em B. Ele entra na diferença. O 2 está em A e está em B, não entra. O 3 está em A e está em B, não entra. E o 4 está em A, mas não está em B. Também entra na diferença. Agora, a gente tem o produto cartesiano. O produto cartesiano, ele parece difícil à primeira cara, mas ele é bem simples. Você basicamente vai pegar os pares ordenados, tal que o primeiro elemento pertence ao primeiro conjunto e o segundo elemento pertence ao segundo conjunto. Ele é representado por esse x. Se tiver A, esse x como se fosse uma multiplicação A vezes B, é o produto cartesiano entre A e B. Às vezes o professor não entendeu, ficou muito confuso. Vamos para um exemplo? Você vê como é simples? Se a gente tiver o conjunto A representado pelos números 1, 2 e 3 e o B representado pelo 1, 2. A cartesiano B é você pegar o conjunto com os primeiros elementos de A, os pares ordenados com os primeiros elementos de A, e o segundo elemento de B. Vamos para o primeiro caso, tomando 1 como primeiro elemento de A, né? Como o primeiro elemento que a gente vai trabalhar de A é o número 1. Ele vai ser o primeiro elemento dos nossos pares ordenados. Então, ele vai ficar 1. Quem é o primeiro elemento de B? 1. Ok? O segundo conjunto do nosso produto cartesiano é o primeiro elemento de A com o segundo elemento de B. O próximo elemento, o segundo elemento de A com o primeiro elemento de B. Percebe que sempre o primeiro elemento dos pares ordenados é um elemento de A. Ok? O 2 é elemento de A. Elemento de A, elemento de B. Agora, vamos trabalhar com o 3. Elemento de A, primeiro elemento de B. Elemento de A, elemento de B. E é simples assim o produto cartesiano.
ele também tem algumas propriedades. Alguns autores vão considerar que o produto cartesiano de A vezes A ele pode ser escrito como A ao quadrado, ok? O produto cartesiano de qualquer conjunto vezes o vazio é o vazio, o produto cartesiano do vazio por qualquer conjunto é o vazio, e o produto cartesiano do vazio com vazio é o vazio. Nota que o seu produto cartesiano ele não é comutativo. Você fazer A, produto cartesiano por B, é diferente de você fazer o produto cartesiano de B por A, ok? Porque lembra que o primeiro elemento é do primeiro conjunto, se você troca o primeiro conjunto que aparece, os primeiros elementos dos seus pares ordenados vão mudar. Vai dar errado, certo? Agora eu deixo um exercício para vocês. Dados os conjuntos A e B, temos que A união B é representado por esse tanto de elemento aí. Que A menos B, a diferença entre A e B, é representado por 1, 2 e 10. E que A interseção B é igual a 6, 8 e 16. Assim, o conjunto B é igual a... Ou seja, ele está dando 3 operações com os conjuntos A e B e pergunta quem que é meu conjunto B. Então é isso. Eu agradeço se você chegou aqui. Pedi para você deixar o like para dar uma força, comentar aí embaixo a resposta do desafio do slide anterior e se inscrever no canal para dar aquela ajuda. E como diria minha ex, terminamos.